Tudo aconteceu hoje, por volta das 21 horas. Os trovões ecoam pela cidade onde moro. Como acontece em todas as quintas, eu fico sozinha em casa, porque meus pais vão aos ensaios de uma orquestra que integram nesses dias. E como eu não toco nada, eu sempre fico em casa. Como de costume, fui tomar um banho escutando minhas músicas favoritas. E logo depois, visto meu pijama, mas algo estranho aconteceu hoje. Logo que coloquei meu pijama, ouvi um grito muito alto na rua onde eu moro, onde estimei ser na esquina da mesma. Era um grito de medo, de agonia, de alguém que gritava por ajuda. Logo que ouvi, senti um calafrio passar por todo o meu corpo e rapidamente fui a todos os cômodos com janelas ou portas e coloquei o máximo de coisas possíveis para bloquear a entrada de qualquer pessoa. Fora que as tranquei com cadeados e guardei as chaves comigo. Depois que tranquei tudo, escutei mais gritos, cada vez mais altos e mais perto da minha casa. Presumi que fosse algum ladrão, então peguei a faca que minha mãe usava para cortar carne e uma frigideira bem grande. Quando percebi que os gritos tinham cessado, comecei a me relaxar um pouco mais e a esquecer um pouco essa história de assassino que mata a vizinhança. Mas foi quando baixei a guarda que ouvi a porta se mexer. Quando ouvi a porta se mexer, fui o mais rápido possível ao melhor esconderijo da casa, o closet dos meus pais. Peguei o que precisava e me escondi. Por uns 15 minutos, o ladrão vasculhou todos os cômodos do andar de baixo. Foi então que decidi ligar para a polícia, mas me surpreendi porque o sinal do meu celular não estava funcionando. Há cerca de 20 minutos, tudo ficou quieto. Então, saí do meu esconderijo e fui ver com quem estava lidando. Quando saí do quarto dos meus pais e olhei pela fresta da porta, vi um homem vestido de preto. Porém, não podia ver seu rosto. Ele estava pintado de branco. Em seus olhos e lábios havia tinta preta. Em seu pescoço havia um tipo de tatuagem. Não consegui distinguir o que era daquela distância. Tentei mais uma vez ligar para a polícia, mas ainda não tinha sinal. Quando olhei novamente para a sala, o homem já não estava mais lá. Até que, em certo momento da noite, meus pais e meus irmãos chegaram em casa. Naquele momento pensei que o ladrão seria apreendido por alguém da minha família. Mas tudo que ouvi foram gritos e sons de tiros. No mesmo momento, eu peguei a faca e desci até a garagem. E o que eu vi foi aterrorizante. Meu pai estava com seus antebraços cortados, como se tivesse se suicidado. Seu pescoço cortado horizontalmente. O mesmo ocorreu com minha mãe, mas seus olhos. Ela não tinha mais olhos. Meus irmãos foram baleados cruelmente. 7 balas no abdômen de cada um deles. Enquanto chorava, vi apenas um bilhete no chão. Nele estava escrito: tome cuidado nas noites escuras e solitárias, pois alguém pode vir lhe fazer companhia. Existia um menino chamado Guilherme. Ele era otaku, geek e nerd. Gostava muito de quadrinhos. Tinha quase todas as estantes lotadas de HQs da Marvel. E ele estava prestes a ir ao cinema para poder assistir Vingadores Ultimato. Os ingressos estavam acabando e só tinham de 23h30. Chegou o dia dele ir assistir. Ele estava muito animado e esperou o horário chegar, e sua mãe disse:
Guilherme, melhor você não ir, está tarde. Mas ele recusou e disse: Não é nada, mãe, nada vai acontecer. Então ele foi tirar um cochilo. Deu 23 horas. Ele se arrumou, passou um perfume no pescoço, vestiu sua roupa do Homem-Aranha e pegou sua bike e foi ao cinema mais próximo. Ele tinha chegado e estacionou sua bike num poste. Ele entrou, só que ele estranhou uma coisa. O cinema estava vazio e foi perguntar ao recepcionista do cinema: Por que o cinema está tão vazio? E o recepcionista disse: Nem eu sei. Estou aqui para ganhar meu ganha-pão. Daí ele comprou o ingresso e foi para a sala. Quando ele chegou, ele avistou um homem de sobretudo preto. E ele se perguntou. O recepcionista disse que o cinema estava vazio, mas não ligou muito. 3 horas se passaram, já era meia-noite. Quando ele foi sair, ele ouviu passos no meio do corredor. Ele não foi lá ver. Quando ele saiu, o recepcionista não estava lá. Ficou um pouco surpreso e falou: Eu achei que o cinema fecharia até que a última pessoa saísse. Quando ele foi ver o cantinho que o recepcionista ficava, ele viu ele lá, morto. Quando as luzes piscaram, ele desapareceu, mas o sangue ficou e ele disse: O que está acontecendo? Ele tentou ligar para a polícia, mas não tinha sinal. Tinha um orelhão lá fora e ele teve a ideia de ir lá e ligar para as autoridades. Quando ele foi para o orelhão, só tinha um poste aceso, que era o que sua bike estava lá. Ele foi ligar, mas lembrou que deixou as suas moedas restantes dentro do cinema. Ele foi para dentro de novo, mesmo com medo, entrou na sala e viu o mesmo homem lá. Só que ele estava olhando para ele. Ele ficou com medo e saiu correndo junto com o dinheiro. Mas, quando ele estava voltando para sua casa, ele sentiu que estava sendo observado. Ele olhou para trás e não viu nada. Mas quando ele virou de volta, o homem estava lá, com uma faca na mão, e quando o menino disse: Quem é você? Ele disse: Eu sou inevitável. Depois disso, o menino nunca mais foi visto. O céu é uma grande tela azul e eu me perco sempre ao olhar para cima. Desde que eu era pequena, gosto de admirar a imensidão azul e sempre me perguntei o que existia de fato no espaço. Isso me fazia pensar por horas. As outras crianças me chamavam para brincar, mas olhar o céu me dava uma sensação tão boa que eu apenas continuava olhando pela janela do quarto. Os meus dias favoritos eram os ensolarados, onde se podia ver os pássaros cruzando o céu. Eu tinha 10 anos quando comecei a sentir sensações estranhas no meu corpo. Era como se eu estivesse sobrecarregada, pesada, mas aquilo era muito incomum. Eu apenas ia da escola para casa e ficava no quarto. Às vezes, durante a noite, eu acordava e abria a janela, que ficava ao lado da minha cama, e observava o céu, até pegar no sono outra vez. Com o passar do tempo, aquela sensação foi aumentando, mas tinha muito medo de contar à minha mãe e acabar internada num hospital, fechada num quarto sem poder sequer abrir a janela. Foi aos poucos que fui percebendo que o incômodo passava sempre que eu olhava para o céu. Não importasse a hora, sempre funcionava. O curioso de tudo é que em todas as noites em que eu acordava, tinham estrelas cadentes. Minha mãe me fez uma surpresa quando fiz 15 anos. Comprou 2 passagens aéreas para Dubai. Também era o sonho dela conhecer a cidade. Nós fizemos as malas e o voo era durante a madrugada.
Pedimos um táxi por volta das 11 horas. O aeroporto não era longe de onde morávamos. Segurava a mão dela durante todo o caminho. Pela primeira vez eu estaria perto do céu. O taxista sorriu pelo retrovisor assim que minha mãe pagou a corrida e desejou uma boa viagem. Dentro de meia hora, nosso voo iria sair. Nos sentamos e minha mãe comprou um lanche antes de chamarem para o embarque. Comi tão rápido, não vi a hora de entrar naquele avião. Algum tempo depois, finalmente tinha chegado a nossa vez. Pegamos as malas e entramos. Nossos assentos eram na metade do avião. Era tecnicamente o lugar mais seguro. Depois das instruções de segurança, tudo o que eu fiz foi olhar para o lado de fora, enquanto o avião decolava. Aos poucos, a cidade ia diminuindo diante dos meus olhos e enchendo de luzes como um grande fliperama. Mamãe me olhava sorridente, estava feliz por mim. Me distraí tanto que peguei no sono. Mais tarde acordei outra vez no meio da madrugada, mas desta vez queria que ela visse junto comigo as estrelas cadentes que sempre observei. Segurei o braço dela e a chamei. Mãe, acorda, tenho uma surpresa para você. Ela acordou meio espantada, então eu disse que ela precisava ver as estrelas cadentes comigo. Mas nenhuma apareceu. Eu senti a sensação tomando conta de mim, mas não vi estrela nenhuma. Tudo bem, querida, volte a dormir, disse ela. Poucos minutos depois, o avião começou a ficar em chamas. As pessoas gritavam exaustivamente em meio à fumaça negra que já tomava conta de todo o interior da aeronave. Minha mãe gritava o mais alto que podia enquanto apertava minha mão. Fui a única sobrevivente de um voo com mais de 200 passageiros. E naquele dia, tudo fez sentido. As estrelas cadentes eram aviões.